Boa tarde, paz esteja com todos, amém. Espero que todos estejam bem. Nesta tarde aqui nós estamos na programação da SEIB. Eu, pastor Djavan, juntamente com a pastora Márcia. Boa tarde, a paz esteja convosco, sejam todos bem-vindos, amém, para esse momento aí de edificação. Compartilhe, amém, compartilhe aí com seus amigos, amém, com vizinhos, com seus parentes, porque teremos um momento aqui onde iremos compartilhar da palavra de Deus e será um momento precioso. Amém? Cenário novo hoje, né? Para quem nos acompanha aí na nossa programação, tá vendo aí que a gente tá com cenário novo na mesa de podcast, né, pastor Djavan? Estamos no podcast hoje. Isso aí. Até para você conhecer, vocês pastores, fiquem atentos, olhe como que é toda a estrutura. Você também pode fazer o seu podcast, trazer os seus convidados, fazer a sua live, a sua programação aqui na Rádio Turbulência Gospel. É só entrar em contato conosco. O nosso telefone está aí na tela. Vai convidando os amigos, os pastores, todos que estão aí nos seus contatos, vai marcando, porque nós vamos trazer muitas coisas boas aqui para você. Amém? Juntamente com a pastora Márcia e comigo também está o nosso pastor e professor Marcelino Silvério. Ô, glória. Uau. Amém? Pastora também é o nosso professor de teologia. Amém? Está aqui conosco. Amém, pastor? Dá uma boa tarde aí para todos que estão nos acompanhando. Fica à vontade de se apresentando. Queridos, a paz do Senhor, boa tarde a todos, amados irmãos, mais uma vez aqui. É um grande prazer estar mais uma vez com o pastor Djavan, pastora Márcia, para este podcast. Eu tenho certeza que vai ser edificante aí para a vida dos amados irmãos que estão ligadinhos conosco nessa tarde abençoada, né? Oh, glória. Amém. E aproveitando, quero passar o currículo do nosso pastor, professor aqui de teologia, amém? Pastor Marcelino Silvério, amém? É bacharel e mestre em teologia pela ITADESP, que é Instituto Teológico das Assembleias de Deus, de São Paulo, amém? Reconhecido como bacharel em teologia pela Faculdade Teológica CEA, palestrante e professor de diversas matérias de teologia, amém? Esse é o currículo do nosso pastor e professor em teologia aqui pela SEIB, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os trabalhos da SEIB, qual o propósito da SEIB aqui na terra pelo reino, amém? Então fique atento aí na nossa programação, porque também iremos falar de um tema muito interessante, né, pastora? Nós estaremos falando sobre o obreiro aprovado, né? Eu tenho conversado com um pastor que muitos líderes, pastores, obreiros, né? Às vezes a gente pergunta para ele, o que esse versículo quer dizer? Eu vou ler o versículo aqui e vou deixar para o pastor, eu e a pastora Márcia vamos fazer algumas perguntas. Você que está online pode estar fazendo pergunta também, né? Vai marcando os amigos, vai convidando para acompanhar essa programação, esse podcast, para você entender melhor o que nós estamos aqui conversando, amém? Quem já está online aí, pastora? Quem está online aí? Pastor, eu estou aqui já compartilhando. O pastor William já chegou aqui, o apóstolo Gilson já está conosco, o pastor Marcelo da Casa é Sua já está conosco, glória a Deus. Pastor Márcio já está conosco, a Val, amém, é isso aí, vamos compartilhando, já estou chamando mais uma galera aqui, que eu tenho certeza que esse momento será um momento de edificação, afinal de conta, a Rádio Turbulência Gospel foi feito para nós, né, amém? Para o povo de Deus, para levar o Evangelho. Então vamos aproveitar deste momento especial, amém? Aí. Para compartilhar da palavra. Amém, pastor Djavan? É isso aí. Então, eu quero deixar um versículo aqui que muitas pessoas têm dúvida, né? Não tem esse entendimento, e aí vai fazendo as coisas, irmãos, de qualquer jeito. E a obra de Deus nós temos que fazer com excelência, né? E nós precisamos aprender, né, pastor? Então tem um versículo aqui que eu queria deixar. Muitos líderes, às vezes eu questiono eles para ver o que eles entendem. E é muito engraçado, pastor. No livro de Segunda, né? Segunda Timóteo, agora eu aprendi. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, pessoal. Olha só.
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Quando a gente pergunta, procure se apresentar aprovado, eu já ouvi isso, tá, pastor? Então, eles dizem assim, aprovado por quem? Aí eles falam assim, por Deus, né? Então, pastor, junto aos nossos irmãos, amigos, pastores que estão aí junto conosco agora nessa live, o pastor vai dar uma explanada sobre esse versículo e nós precisamos entender e buscar ajuda. Amém? Primeiro, você vai ver que dentro da resposta do pastor, em nome de Jesus, você vai entender que você precisa de ajuda. Amém? Precisa buscar entendimento, um curso, e a SEIB tem tudo para te servir. Amém? Então, pastor, explica para nós sobre esse versículo, até para os pastores, obreiros, os nossos irmãos em Cristo que estão nos acompanhando, vem entender melhor, né? Porque às vezes é chamado para ser o diácono, é chamado para ser um líder de célula, é chamado para ministrar no encontro, fazer um pré-encontro, né? Ele começa a dizer culto nos lares, começa a ministrar dízimos, ofertas no altar, né? Que nem algumas igrejas têm a oportunidade, e precisa entender melhor esse versículo, né? O senhor pode dar uma explanada para nós? Legal. Nós temos aqui, pastor Djavan, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, está ensinando, admoestando Timóteo. Primeiro nós temos que entender o que significa a palavra obreiro, né? Segundo a enciclopédia Orlando Boia, a palavra obreiro significa aquele que trabalha no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. No contexto eclesiástico, obreiro é aquele que trabalha na obra, né? Então, a palavra obreiro, ela abrange toda a classe ministerial, ou seja, pastor, diácono, cooperador, evangelista. Ele é chamado de obreiro, por quê? Porque ele trabalha no desenvolvimento do ministério, que é o corpo de Cristo. Entendi. Né? Que é a construção do corpo de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo ele está admoestando, ensinando Timóteo, ele fala, procura, né? Toma cuidado de apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Né? Então, essa palavra apresentar-se, ela também tem um significado muito interessante. Na expressão aqui, apresentar-se, né, significa estar disposto e atarefado. Apresentar-se, ou seja, estar disposto e atarefado, né? Ao contrário de estar disponível. Então, existe uma diferença do obreiro, que está disposto, atarefado, e ou aquele que está disponível. Sabe aquele obreiro que sempre está disponível, mas nunca está disposto e atarefado? Por exemplo, você liga para ele e à meia-noite, eu preciso de você aqui para fazer uma visita e tal. Pastor, não vai dar. Não tem como. Então esse obreiro é aquele obreiro que está disponível, entendeu? De acordo com a sua conveniência. Ele só vai te atender de acordo com a sua conveniência. Se dá, ele vai. Se não dá, ele não vai. Agora o obreiro que está disposto, atarefado, é aquele que você liga para ele meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, 6 da manhã, ele vai te atender, pastor, estou aqui, estou disposto, estou atarefado, estou compromissado com a obra. A hora que o senhor precisar de mim, pode contar comigo. É o eis-me aqui. É o eis-me aqui. Oh, glória. Então, o atarefado, na verdade, é a questão de realmente estar disponível, né? Mesmo com os compromissos que ele tem no seu dia a dia, na hora que ele está compromissado. Disposto, né? Compromissado. Compromissado. Exatamente. Legal. Então, é apresentar-se, né? Você está disposto, está atarefado, compromissado com a obra. Aí nós vemos, né, a palavra aprovado. Então, aprovado. Apresentar-se está nessa questão que o senhor falou agora. Exatamente. Tá. Aí, aprovado, né? Então, eu não vou me apresentar ao ministério para a obra sem estar aprovado. Então, olha só o que Paulo diz. Procura apresentar-se aprovado. Aprovado. Né? Apto, preparado, formado. Que a palavra aprovado é isso. É apto, preparado, formado. Então, eu tenho que me apresentar para o ministério, não para me preparar.
Certo. Né? Eu tenho que estar preparado para me apresentar para o ministério. Não pode de qualquer jeito. Tipo, Não o pode de Espírito qualquer Santo vai fazer tudo. Não. Eu fui chamado, por exemplo, chamado para ser um diácono, fui chamado para ser um pastor, um evangelista. Então ele vai se apresentar para o ministério não para se preparar, ele tem que estar preparado. Por isso que nós investimos muito na questão de formação de obreiro. Né? Tem escolas de profetas, algumas igrejas têm escola de profetas, discipulado, né? O CPO, que vamos falar daqui a pouco, são formações para obreiro. Então, apresentar-se aprovado, né? Agora, pastor, essa palavra aprovado, ela tem pelo menos 3 prerrogativas, certo. Que é muito importante nós sabermos, né? Que muitos dizem, entende que ele tem que ser aprovado só por Deus. Exatamente. Né? Muitos dizem isso. Então, o senhor está falando que há 3 prerrogativas. Prerrogativas. Beleza, vamos para a primeira. Vamos lá. Então, entender. Procura apresentar-se aprovado. Primeiro, aprovado por Deus. Por Deus. O primeiro ponto é o obreiro que está aprovado por Deus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes. Então ele está dizendo que ele foi chamado pela vontade de Deus. Porque se fosse pela vontade dos irmãos ali de Jerusalém, de Pedro, dos apóstolos, ele não seria. Não. Até porque para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus. Com Jesus, isso. E Paulo não andou com Jesus. Então Paulo não era muito recebido, não foi muito bem recebido pelos irmãos, pelos apóstolos que andaram com Jesus. Né? Então ele está dizendo assim: eu fui chamado apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, foi Deus que me aprovou. Entendi. Foi Deus que me chamou. Né? Segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então aqui está o primeiro ponto. Será que baseado nisso que o senhor está falando, dentro dessa passagem, as pessoas falam assim que o senhor capacita aquele que eles escolhem? Porque você está falando que o obreiro tem que se apresentar já aprovado. Mas aí tem pessoas que falam assim: mas o senhor capacita os seus escolhidos. Na verdade, tem esse jargão aí, só que não é bíblico, né? Tem esse não é bíblico. Muito bem. Muito bem. Deus escolhe os capacitados. Como é que é? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso. Primeiro, que não é bíblico esse provérbio. Não achei legal, também, não. Legal. Tem um texto bíblico que está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, não vou lembrar agora o capítulo e o versículo, mas está lá, que fala que a nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade não vem de homens, mas vem de Deus. É um versículo próximo a este provérbio. Tá. Então, a nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Né? É claro que é Deus que nos capacita. Porém, quando eu vou me apresentar ao ministério, eu tenho que estar preparado. Como que eu vou pegar um carro na BR, sendo que eu não sei dirigir? Não é verdade? Eu tenho que tirar a carta, não tem habilitação. Eu tenho que aprender a dirigir, né, para eu poder pegar o carro e ir. Não é verdade? Então eu entendo o quê? A partir do momento que eu sei que eu tenho chamado pastoral, vou entrar na minha área, porque eu sou pastora. Certo. A partir do momento que eu sei que o Senhor tem um chamado pastoral para a minha vida, então eu tenho que me capacitar. Exatamente. Procurar recursos, meio conhecimento para exercer aquilo para a qual eu fui chamada. É isso que você está dizendo? Exatamente. Aí quando você coloca a mão no arado, aí sim. Aí a capacitação, ela vai vir de Deus, conforme você vai trabalhando. Deus, ele vai te capacitando, vai te orientando, te dando graça, entendimento, sabedoria. É no processo. Que ele vai usar aquilo que você conhece. Aquilo que você conhece. E dentro daquilo que você conhece, ele vai trazer algumas revelações, né? Exatamente. É bem isso. É bem isso, né? Mesmo, né? Legal. Então, esta é a primeira prerrogativa. Aprovado, primeiramente, por Deus. Segundo, aprovado por mim mesmo. Né? O obreiro que faz a diferença, o obreiro acima da média, ele tem que ser aprovado por ele mesmo. Não adianta eu estar no lugar que eu não quero estar. Exatamente. Esse ponto é muito interessante. Mas não esquece que o senhor vai falar, não. Sim. É que o senhor me lembrou 2 coisas. Primeiro, na caminhada aqui, né, pastora, ministerial, nós já ungimos diáconos, pastores, profetas, evangelistas. Eu lembro que uma diaconisa
confessou depois que queria sair do ministério, entregar tudo, falou assim, na verdade, pastor, eu não queria ser diaconisa. Como não? Não, quando você estava orando e derramando óleo, eu ficava, não quero. Meu Deus. Ué, como que não quer? Não é verdade? E Deus nos deu a visão dos 5 ministérios. Hoje nós estamos lá em Efésios capítulo 4, né? E nós entendemos que o chamado não sou eu que tenho que impor para as pessoas e falar qual é o chamado dela. Deus tem que falar com ela. Certo. Então cabe também nessa questão. Ela tem que entender qual é o chamado dela e se aprovar. Não, eu sou evangelista. Exatamente. É isso aí. Primeiro Deus me aprovou, Ele me chamou. Aí eu entendo que eu sou evangelista. Não é as pessoas que têm que falar o que eu sou. Exatamente. Né? Então, eu tenho que me aprovar. Exatamente. Por favor, continua. É aprovado por mim, né? Então, se eu fui chamado para um certo ministério, para ser diácono, por exemplo, eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, né? Eu tenho que parar e ver, será que é isso que eu quero para minha vida? Eu quero ser um obreiro mesmo? Será que eu quero ser diácono? Eu quero servir, porque diácono é aquele que serve. Eu quero servir. Para servir tem que ter o dom de servir, né? Tem que ter o desejo de fazer, né? Então, o obreiro, ele precisa ser aprovado por ele mesmo. Ele tem que se autoaprovar. Será que eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Será que eu estou no lugar que eu gostaria de estar? Né? Nós vemos muito obreiros que são levantados por conveniência, né? E o pastor levanta o obreiro é um bom diácono, né? Por algum motivo, o pastor o consagra a presbítero. Certo. Ele não quer ser presbítero, ele gosta muito de ser diácono. Exatamente. Então vai estragar o ministério dele. Né? Então eu vi isso muito isso na caminhada cristã. O pastor pegou diácono e o consagrou ao presbitério. Estragou a pessoa. Ele é um bom diácono, ele serve bem como diácono e vai viver a vida toda servindo como diácono, porque é um cargo de suma importância. Eu acho que é o maior cargo na igreja, é o trabalho do diácono. Jesus foi diácono, Jesus serviu, Jesus, né? Ele lavou os pés dos apóstolos e ele vai também nos servir, né, na ceia após aí o arrebatamento da igreja. Glória. Enquanto vai acontecer a grande tribulação aqui na terra, nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. Meu Deus. Né? O próprio Senhor Jesus, ele vai nos servir. Uau. Então o ministério diaconal é um ministério de suma importância, né? É o principal ministério que nós temos. Então tá aí, né? Aprovado. Eu quero dar uma pausa aqui. Nós temos diáconos aqui assistindo, né? Glória. Que estão acompanhando conosco. Amém? Queremos agradecer a cada um de vocês que falaram, eis-me aqui. Amém? E entendeu, olha só. Jesus Cristo era um diácono, né? Exatamente. Amém? Ele é um exemplo, é um grande exemplo. O ministério diaconal é de suma importância na igreja. Né? O ato de servir é de suma importância. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês. Amém? Parabéns. Que fazem esse trabalho aí diaconal no nosso ministério e tantos outros, né? Que estão aqui conosco também. Amém? Desculpa aí, só dar uma... Não, e é importante, pastor, entender isso. Eu tenho até conversado com os pastores para a gente não deixar a emoção atrapalhar. Nós tivemos um reencontro agora, foi sobrenatural. E o reencontro é dons espirituais, é chamado, né? A gente está nos 5 ministérios, então houve um toque do chofar, o despertamento. Então o que acontece? As pessoas elas pegaram o utensílio que Deus chamou. E a gente não pode simplesmente pegar um utensílio e falar assim, ó, seu chamado é esse. Entende? Não pode definir porque o chamado do outro, não pode, né? E eu estava conversando com os pastores, porque às vezes a gente está tão cheio da unção, Deus está tão presente que entra a emoção também. Com certeza. E aí a gente, às vezes, pela emoção, atrapalha. Porque uma irmã, ela se apresentou falando, tá vendo, pastor, só me confundiu. Aí a gente conversou, eu falei, não, filha, vamos para a Bíblia, né? Vamos ter clareza. Então, assim, qual que você escolheu? Qual que Deus te chamou? Deus te chamou para o evangelismo. Então você está sendo chamado para o evangelismo. Né? Mas que me entregaram um profético, dizendo que eu sou profeta. Aí eu falei, presta atenção. Se Deus te chamou para o evangelismo, Deus não é Deus de confusão. Você é um evangelista. Pastor, mas eu sou da dança e eu da dança eu profetizo, eu sou do louvor e eu profetizo. Calma. A dança ela é profética como o louvor também é profético. Mas o seu chamado é evangelista.
Você pode ser um evangelista e ser da dança, e na dança você vai profetizar. Você é uma evangelista, você é do louvor, e você no louvor você vai profetizar. Mas o teu chamado é evangelístico. Então a gente precisa ter essa maturidade, né, pastor? Tem até pessoas aqui já até perguntando isso, pastor. Como descobrir o meu chamado? Eita, que maravilha, que pergunta legal. Legal. Pois é, só que pra gente encerrar aqui os tópicos falta mais um. aprovado por mim, o que acontece? Nem todo diácono ele vai ser um pastor. Nem todo diácono vai ser um pastor. Isso. Mas todo pastor sempre vai ser um diácono. Sempre vai ser um diácono. Sempre vai ser um diácono. Então, a terceira prerrogativa aqui é aprovado pelos homens. Aqui é muito importante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 18, 19 e 20, ele vai dizer o seguinte, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer sobre o obreiro aprovado pelos homens. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então não adianta eu ser aprovado por Deus, mas eu não ser aprovado por mim mesmo. Não adianta eu ser aprovado por mim mesmo e por Deus, mas não ser aprovado pelos homens. Meu Deus. E não adianta eu ser aprovado pelos homens, mas não ser aprovado por Deus. E ser aprovado pelos homens por Deus, mas não ser aprovado por mim. Então é todo um conjunto. Aprovado por Deus, ok, Deus me aprovou. Aprovado por mim mesmo, eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer, que eu gosto, maravilha. Os homens, como que os homens estão me vendo? Como que as pessoas que estão à minha volta me enxergam? Será que as pessoas me veem como um diácono, como um presbítero, como um pastor, como um ensinador, um educador cristão? O que as pessoas estão falando ao meu respeito? Isso é muito importante a gente saber o que as pessoas que estão de fora estão falando a nosso respeito. Claro. Se elas aprovam o nosso ministério, né? Então isso aqui é muito importante, há um conjunto aqui, né? E a pergunta que a irmã fez, né? Isso. Como foi a pergunta? Pode refazer? Como descobrir o nosso chamado? Legal. Então, se a gente for analisar, falar aqui sobre os cargos ministeriais, vamos ter os cinco cargos ministeriais e temos também os dons ministeriais. Temos cargos ministeriais. Exatamente. E depois nós temos os dons ministeriais. Vamos lá. Qual que são os cargos ministeriais? Os cargos ministeriais é cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Aqui, no caso, o evangelista e o pastor já entra na categoria de dons ministeriais. Sim. Já é dons. Dons. Paulo vai dizer em Efésios o seguinte, que o Senhor deu uns para apóstolos, isso, outros para pastores, outros para evangelistas, isso, doutores e mestres. Doutor, sim, e mestre está na mesma categoria, no mesmo patamar. Mas só que isso, o Senhor deu. Então, se Ele deu gratuitamente, é dom. Não adianta eu falar, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser doutor ou mestre. Aí tem o profeta e evangelística também, que entra nos dons. Nos dons. Que nesses dons, dos ministérios, né? Isso, profeta e evangelista. Isso. São dons ministeriais, não são cargos ministeriais. Sim. É bem definido. Então, a pessoa ela tem que buscar Deus, buscar a orientação de Deus. Paulo vai dizer para Tiago, procura descobrir o dom que há em ti. Então, eu tenho que procurar descobrir o dom que há em mim. E, evidentemente, eu tenho que desejar aquilo também. Então, eu acredito, uma vez eu estava vendo uma live do Thiago Brunet, e ele estava falando assim, tá falando de propósito, tá bom? Mas estava falando assim, quer saber o seu propósito? Verifique o que você mais gosta de fazer. O que você faria mesmo se fosse de graça. Isso, né? Legal. Eu acredito que o chamado tem muito a ver com isso também. Quando você fala que Deus fala assim para Paulo, né?
para ele verificar, como foi a palavra que você usou agora? Descobrir o dom que há em ti. Descobrir o dom. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, você se conhecer. Então, quando você está na casa do Senhor, o que você gosta de fazer? O que você faz com prazer? O que você faz com amor? Aquilo que aquece teu coração? Eu acho que isso vai te levando para você entender, né? Ter consciência. A gente estava falando sobre isso agora. Que inclusive quando se fala aqui em 2 Timóteo, se você lê a carta de 2 Timóteo capítulo 2, a gente dei uma lidinha antes de começar a live, né? Pra gente pautar mais sobre esse capítulo. E a gente tava falando exatamente isso, de ter consciência. Sim. Não fazer porque, acho que eu sinto, pastora. Acho que eu sinto que eu fui chamada para tal coisa. Não, tenha consciência, tenha convicção para aquilo que você foi chamado. E como ter convicção do seu chamado? Aquilo que você faz e você tem uma aprovação de Deus e você tem uma aprovação do homem e aquilo te faz bem. Te faz bem. Isso. Então isso aqui é muito importante, né? A pessoa ter o autoconhecimento. E eu estava até comentando com o pastor Ronaldo ontem, a gente indo para São Paulo, capital, e eu pastorei a igreja durante 5 anos da minha vida, né? Eu fui pastor de igreja, vivi só pastoreando igreja. Só que chegou um determinado momento que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais pastorear, né? Eu queria ensinar. Então, eu deixei de pastorear a igreja porque eu falei, não, agora chega, não quero mais pastorear. Não está mais no meu coração pastorear a igreja. Foi algo que aconteceu, foi uma experiência que eu tive durante 5 ou 6 anos da minha vida só pastoreando igreja, né? Da Assembleia de Deus. E depois eu entendi que o meu chamado realmente era para ensinar, né? Em cursos, ministrações, né? Palestras, em grupos, enfim. Então, eu acho que a pessoa ela tem que buscar de Deus uma orientação, né? E ela tem que fazer aquilo que ela gosta de fazer. Não adianta você você que é pregador, não adianta você às vezes falar, eu quero pastorear, mas se você não gosta de pastorear, não é verdade? Não adianta. Se você não gosta de cuidar de pessoas, aconselhar, estar junto, porque pastor é isso. Pastor não é só dirigir culto. Pastor é estar junto, é aconselhar, é acompanhar as ovelhas. Pastor é povão. É isso aí. Pastor tem que estar no meio do povo. Pastor é povão, é isso aí. Eu sei. Eu tô certo. Eu sou pastor, mas eu sou blindado. Quero não posso ficar misturar com ninguém. Não, isso. Pastor tem que estar no meio das ovelhas. Pastor tem que estar no meio das ovelhas. Né? E o cargo pastoral é muito pesado. Verdade. Então, se você aí, eu acho bonito ser pastor. Tem pastor que é pastor por vaidade. Eu acho bonito ser pastor, né? Ser chamado de pastor, mas estar no campo ali fazendo a obra é totalmente diferente, né? O pastor Marcelo fez uma pergunta aí. Fez sim, ó. Ele falou assim, pastor Marcelo, tem que haver uma concordância de ambos, da parte de Deus e da parte do homem? Eu acredito que tem que ser dos três, né? Boa, vai, vamos lá. Na verdade, quando você tem um desejo de fazer a obra de Deus, nasce em você, né? Eu tenho um desejo, né, de fazer a obra de Deus. Deus me chamou, então eu tenho um desejo, né? A partir desse desejo, você vai buscar de Deus, né, uma orientação de Deus. E se você tem o desejo de fazer a obra de Deus, naturalmente o Senhor ele vai te aprovar, né? O Senhor diz, olha, vamos orar para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são. Então, se você está com desejo de fazer a obra de Deus, com certeza o Senhor ele vai te aprovar. Aí, pastor, aproveitando peraí, e dentro do que ele falou, né? Então, tem sim uma aprovação do homem e de Deus. Claro. Tem de Deus e do homem, lógico. Deus em primeiro lugar e do homem também. Tem que ter essa aprovação, porque é ele que envia, né? É claro. Ele que envia as almas. Se você é pastor, como você vai ser pastor se não tem ovelhas aí para cuidar, pessoas para você cuidar? Né? Eu não tô falando nem de igreja, tá bom? Sim. Não tô falando de igreja. Certo. Tô falando de um instituto, assim, eu tô falando de pessoas que você cuida e que elas se sintam bem com você. Então, acredito sim que tem que ter uma concordância aí, né? A gente vamos ver na Bíblia Sagrada homens que Deus chamou. E quando Deus chama esses homens, Jeremias foi um. Pronto. Esses homens, eles falam, eu não tenho capacidade, né? Isso. Nenhuma. Quem sou eu? Bom exemplo. Né, para ser profeta? Então Deus falou, não, eu vou te capacitar, eu vou te orientar, mas eu estou chamando você. Então o próprio Deus, ele chama a pessoa e coloca no coração da pessoa o desejo
né, e capacita a pessoa para aquela obra, para aquele ministério, né? Entendi. Interessante. Muito bom. Pessoal, eu quero aproveitar aqui, eu não posso deixar de falar isso. Primeiro, explicar para você que está nos acompanhando, nós temos aqui pastores, né, que estão nos acompanhando, e eu queria aproveitar essa base bíblica, falando de obreiro, né, ter esse entendimento. Primeiro o seguinte, eu quero falar da SEIB, tá bom? Tá aí na tela aí, SEIB. O que é SEIB, né? Então a SEIB significa Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Porque a SEIB tem uma base, tem uma filial lá na África, amém? E, irmãos, a SEIB, ela cuida de 240 igrejas. Ela cuida da parte contábeis, né? O pastor Ronaldo, o pastor presidente da SEIB, uma vez por ano, eles fazem a ordenação pastoral, onde você é reconhecido como pastor nacional e internacional. E aí você recebe um certificado, né? E a carteirinha, né? PVC com foto, tudo organizado. Eu não tô com a minha aqui para mostrar para vocês, mas no próximo eu trago para vocês verem tanto o nosso certificado como a nossa carteira. E o que acontece, irmãos? Cuida da contabilidade, tem mídias sociais. Aqui nós vamos dar um apoio para os ministérios, os pastores, né? Aí tem a Rádio Turbulência Gospel, que está aqui para você estar ativo nas redes sociais e dar um upgrade aí no seu Instagram, no seu YouTube. Então, a SEIB, ela veio para organizar e abençoar os ministérios. Eles não entram na visão da igreja de vocês. Eles estão passando da parte jurídica, né? Tem advogados. Fora isso, agora eu vou falar dos cursos, né? Nós temos falado muito da teologia, você que nos acompanha, nós temos falado muito da teologia, mas eu quero falar do CPO, amém? Que tem tudo a ver com... Depois nós falamos da teologia. Vamos primeiro para o CPO? Eu vou falar do CPO primeiro, para você ter esse entendimento, né? Procure se apresentar-se aprovado, né? Então, pastor, explica para nós esse curso chamado CPO, que a SEIB já vai estar lançando esse curso, né? Então, traz informação, explica o que é CPO primeiro, pastor. Legal. Isso reforçando aí, né? Logo nos primeiros mês aí a SEIB vai estar lançando o CPO. Então o CPO, ele é um curso preparatório para obreiros. Né? CPO, curso preparatório para obreiros. E o pastor Ronaldo está trazendo aí uma novidade, que além de ele preparar os obreiros, ele vai preparar um grupo de pessoas para ensinar e dar esse CPO nas suas congregações. Então isso é uma novidade. A gente vai formar professores para ministrar os CPOs nas congregações. Então você que é afiliado à SEIB, você vai participar deste treinamento e você vai receber instruções para você levar este CPO, este conteúdo na sua congregação. Então é você que vai dar o CPO na sua congregação. Você vai vir aqui na sede, você vai aprender, você vai, né, se aprofundar e você vai já sair daqui munido de ferramentas para você ministrar o CPO, o curso preparatório para obreiros, na sua congregação. Então temos aí, pastor, essa novidade aí que vai ser lançado em breve, em nome do Senhor Jesus. Amém, muito bom. Pastor, o pastor Marcelo está fazendo uma outra pergunta aqui. Vê aí, pastora, faça a pergunta aí para o pastor Marcelo, que a pastora tem um entendimento melhor que eu aqui. Fala aí. Vamos lá, ó. E o que acarreta a não estar fazendo a obra ou dando sequência à aceitação por mim e para a aprovação de Deus como obreiro? Uma pergunta pessoal. Entendeu? A pessoa foi chamada, ela entendeu o chamado dela e ele está falando assim, o que acarreta? Se eu, de repente, parar de fazer a obra, não dar continuidade, é isso que ele está falando assim, ó, o que acarreta a não estar fazendo a obra ou dando sequência à aceitação por mim e à aprovação de Deus. Quer dizer, ele entendeu o chamado, né? Entendeu o chamado de Deus, houve a aceitação de Deus, houve a aceitação pelo homem, né? O que acarreta se ele não der sequência? Isso é interessante. Se Deus te deu um dom,
e você engavetou esse dom, enterrou esse dom por algum motivo, pode ter certeza que ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Lembra daquela passagem bíblica que o Senhor deu talento para os seus empregados, viajou e quando ele voltou, perguntou, cadê o seu talento? Ah, eu multipliquei. Cadê o seu talento? Ah, eu fiz isso. E cadê o seu talento? Ah, eu enterrei. Então, o Senhor vai pedir conta do dom que Ele te deu, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós que recebemos o dom de Deus, tanto na área pastoral, se é um diácono, se é um evangelista, um apóstolo, né, um doutor ou mestre, tem que estar sim exercendo esse dom, porque pode trazer consequências desastrosas, né, para a sua vida. Você vai viver uma vida, né, de insatisfação. E isso não quer dizer abrir igreja. Não quer dizer abrir igreja, né? É igual o senhor falou, por exemplo, eu tive um bom entendimento com o senhor falou. O senhor foi pastor há 5 anos, dirigiu uma igreja, estava à frente, mas o senhor tem um prazer de ensinar. O senhor entendeu que o seu propósito é mestral. Sim. Hoje, o senhor não está à frente de igreja. Não, hoje não. Mas o senhor é professor de teologia. Isso. Então você está fazendo a obra. Estou fazendo a obra. É isso que a gente precisa ter entendimento. Porque o que às vezes nós entendemos que para nós estarmos fazendo a obra, eu sou pastor, eu tenho que estar à frente de uma igreja. Não. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Por exemplo, eu sou pastor. Se amanhã eu decidir ser professor de teologia, eu estou fazendo a obra de Deus. Em nome de Deus. Né? Até porque existe o pastor evangelista. Ah, legal isso. Né? O pastor evangelista é aquele pastor que ele é itinerante. Ele é itinerante, ele sai ministrando em congressos, eventos, né? Para lá e para cá. É o pastor itinerante, é o pastor evangelista. E tem o pastor que ele realmente exerce o dom de pastorear, ele está pastoreando, né? Entendi. Então hoje, eu me considero hoje, nem como um pastor assim, mas eu me considero mais como um educador cristão. Uma educação cristã. Um educador cristão. Tá. Né? Um evangelista, um missionário que está levando as boas novas, porque falar, eu sou pastor, para eu receber esse nome pastor, eu tenho que estar pastoreando. A gente recebe esse nome de pastor, as pessoas nos chamam de pastor por consideração, porque somos, na verdade, consagrados ao pastorado, já temos uma experiência, né? Eu comecei muito cedo, comecei com 19 anos, né, o meu ministério. Isso. Com 25 já era pastor de igreja. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Mas hoje, eu me vejo como educador cristão. Eu acho que você exerce aí o dom ministerial, o mestral, né? Exatamente. Como mestre. Exatamente. Como mestre. É bem isso. Pastor, então o CPO é um dos cursos que vai estar aberto aí, né? Isso. É só estar entrando em contato conosco e para fazer sua inscrição, entender direitinho, né? Eu mesmo, eu falei com a pastora, nós temos o nosso treinamento, o pastor Marcelo que fez a pergunta, é meu amigo, nós fomos no mesmo ministério, né? E eu já convidei ele para fazer teologia. Pastor Marcelo, vem fazer teologia com a gente aqui, hein? Sábado vai ter nova sala. Eu vou participar também, que eu quero aprender, meu. E assim, as aulas são muito boas, não é porque eu tô com o meu professor aqui, não. Tanto que me convenceu foi a pastora Márcia, que ela tem aprendido nas aulas, me chamou a atenção, e eu falei, eu quero aprender. Então assim, vem, pastor Marcelo, para essa sala de aula, que eu vou estar junto contigo, vai ser muito bom. E mais além, né, na questão de teologia, entender que não existe só um chamado pastoral de cuidar de ovelhas, estar à frente de uma igreja, mas também como itinerante, como mestre, né? Dando aulas evangelista, missionária, né? Eu acredito, pastor, hoje no Ministério, a Comunidade Cristã Rinene, nós estamos ali em Itaquá, e nós agora do reencontro para cá, foi ativados os 5 ministérios, e agora eu estou numa nova empreitada. Eu acredito que a minha função apostólica ela começou já a ser exercida, porque agora eu tenho 2 casais de pastores que nós estamos treinando para avançar, para nascer novas igrejas. Certo. Então eu acredito que até a minha função pastoral hoje está sendo dividida na igreja. Certo. Eu tenho alguns pastores que já estão sendo treinados, já estão habilitados para cuidar das ovelhas, da igreja. Por exemplo, hoje tem culto,
Mas se eu não estiver lá, vai ter culto. Por quê? Porque eu tenho um pastor à frente. Então hoje nós podemos ter consciência do seu chamado, né? Ter consciência, porque eu estou pronto para ir para uma nova cidade, um novo estado, um novo país, para estabelecer a visão Rinene, fazer encontro, reencontro lá, e vir embora de novo e depois ir para outra cidade. Estou pronto, né, pastora? Amém. Porque estamos entendendo que esse é o nosso momento. Amém? E, pastor, beleza, a CPO então tem esse projeto. Agora, a SEIB também tem a teologia. Vamos falar da teologia, porque já chamei o pastor Marcelo, né? Mas tem mais pessoas que... Aí eu tava falando do CPO. A pastora Tati também tá aí conosco, amor. Glória. E ela falou que vai estar conosco nessa turma nova, hein? Pastora Tati, vem. Essa sala vai ser boa demais. Foi feita para você, foi sábado você. De manhã, hein? Glória a Deus. Faz comentário aí, pastora Tati. Quero ver você aqui no TV. Ó... Pastor, eu quero o CPO levar para a igreja, né, esse entendimento, porque o nosso treinamento foi bom, é bom, mas a gente pode melhorar. Na verdade, eu quero ir mais além com esse curso aí, certo. Lá com o nosso ministério, com o nosso pessoal, porque muitos não conseguem vir até a SEIB. Mas com esse novo projeto, a SEIB vai estar indo até a igreja. Amém. Então isso é muito bom, eu vou aderir. Amém? Pastor... Tá, o CPO o senhor já falou. Desculpa, pastor. Sim, depois, claro. Não sei se nós temos tempo antes, o senhor vai me orientando aí, tá? Claro. Tem uma parte do estudo que nós elaboramos para o CPO que vai falar sobre o obreiro e a família. Uau, dar uma pinceladinha por nesse... favor, claro, por favor. Porque claro. foi uma inspiração que Deus me deu. E eu, elaborando esse curso, né, e o Senhor, minha mente começou a viajar, o Senhor começou a me revelar algumas coisas, eu fui escrevendo, eu achei de suma importância trazer isso aqui dentro do CPO, o obreiro e a família, né? Boa. E eu estava conversando com o pastor Ronaldo também sobre a grade curricular do nosso curso básico. Certo. Eu vou trazer mais algumas matérias, né, para nós aí, né, como se diz aí, ampliar, né? Porque nós temos apenas 10 matérias do curso básico, então eu vou trazer mais matérias, e uma das matérias eu vou falar um pouco sobre o CPO dentro da sala teológica. Boa. Para os alunos ali. Então, se você se matricular agora e vir fazer teologia conosco, você vai receber instruções também ali dentro do curso, né? Em algum mês, em algum momento ali sobre o CPO. Isso aqui vai ser muito legal, muito interessante. Boa. Então, posso? Pode, claro. Tá, o obreiro e a família, né? Eu vou ler aqui rapidinho, bem curtinho. Aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque o obreiro e a família, é muito importante o obreiro ele entender disso aqui, né? A família é uma instituição divina estabelecida pelo próprio Deus. Olha que legal, né? É a base da sociedade, onde o caráter é formado, onde que se tem, ou pelo menos deveria ter, o exemplo para a sociedade, onde a educação primária é incutida na mente da criança, forjando assim seu caráter. Satanás sutilmente tem entrado no seio familiar, causando divisões, contenda, competitividade e separação. O que eu vou falar aqui é muito forte, pastor. Posso continuar? Pode. Vamos lá. Pra cima. Muitos lares têm sido destruídos, famílias reduzidas às cinzas. Isto falo em lares cristãos. Nós não estamos falando aqui de lares de pessoas que não são cristãos. Pessoas que são cristãos, obreiros, né? Diga-se de passagem. Obreiros que não se prepararam durante a jornada ministerial e o peso do ministério tem atingido principalmente a vida conjugal. Olha só, pastor, o obreiro, antes de ele assumir ali na sua posição de pastor, qualquer cargo que seja, ele precisa estar preparado, se apresentar aprovado, porque o peso do ministério é muito grande, e isso, se ele não estiver preparado, ele vai afetar a sua vida, principalmente sua vida conjugal. Isso aqui é muito importante, olha só. Muitos lares têm sido destruídos, famílias reduzidas às cinzas, isto fala em lares cristãos. Obreiros que não se preparam ou não se prepararam durante a jornada ministerial e o peso do ministério tem atingido principalmente a vida conjugal. Olha só, isso daqui eu fiz algumas pesquisas, né? Não
coloquei nomes aqui, mas mulher que separou do pastor porque ele viajava demais, pregando a palavra. A outra pediu o divórcio porque o obreiro só tinha tempo para a igreja. Meu Isso aqui Deus. aconteceu, tá? Isso é real. Real, aconteceu. Não, a gente vê isso. Né? Eu conheço a pessoa, né, é de grande renome, né, é muito respeitado, só que é o seguinte, a mulher pediu o divórcio, né? Não desmoralizou ele, não, mas pediu o divórcio porque ele viajava muito e não tinha tempo para a família, né? Aí nós vamos para o apóstolo Paulo falar o seguinte, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. O casado cuida das coisas do mundo como deve agradar a sua mulher. Meu Deus. É muito complicada essa questão, porque quando você encara o ministério, aceita o chamado, a família tem que estar toda envolvida. Né? Tem que estar toda, infelizmente, tem muitos obreiros que, de repente, ele está na obra, mas a esposa não está. Né? Ou a esposa está e ele não está. Isso aqui é muito complicado. Né? Não é verdade? Deixa eu aqui me localizar. A mulher que separou do pastor porque ele viajava demais, pregando a palavra. A outra que pediu o divórcio porque o obreiro só tinha tempo para a igreja. Algumas até chegaram a dizer, eu não casei para ser mulher de pastor. Tá, isso aqui é fato. Isto é uma realidade que vemos todos os dias diante de nós. Porém, são situações simples de serem resolvidas. O obreiro acima da média, ele precisa entender que sua família é o seu primeiro ministério. O pastor tem que entender que suas primeiras ovelhas são sua esposa e filhos, né? Então, antes de cuidar lá, temos que cuidar aqui dentro. Por isso, essas ovelhas precisam de total atenção, cuidado e proteção. Por esse motivo, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, como governar a sua própria família, a sua própria casa, né? Meu Deus. Eu achei muito interessante isso. Sim, sim. Beleza. É o que mais precisa, né, pastor? Não é verdade? Então, eu acho que tem que haver uma dose de equilíbrio no ministério. Ele vai dizer assim, olha, é bom que os homens fossem como eu, solteiros, né? Porque quando você casa, aí a sua família é o seu primeiro ministério e tem que estar envolvida no ministério para que dê tudo certo, né? Glória a Deus. Eu fico feliz em ver vocês aqui, Boa meus explicação. dois, sempre juntos, né? Sempre juntinhos, trabalhando, né? Ministrando, e eu fico feliz. Isso aqui é um exemplo, vocês são um exemplo aí para essa geração. Amém. Pastor, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, aprendendo, né? E graças a Deus hoje a CEB, a Rádio Turbulência Gospel, né? Tem aberto as portas para que cada pastor com o seu chamado, o seu ministério possa proclamar isso nas redes sociais com qualidade, né? Então estamos aqui, a porta está aberta, né? Os pastores estão vindo. Então, a CEB tem o CPO, cursos preparatórios para obreiros, tem a teologia, que é o curso básico, Isso, acho médio, que ele vai falar um pouquinho né, sobre pastor? isso, né? Eu quero que o pastor fale sobre a teologia. Eu estou apaixonado pela teologia, você acredita? Gostoso, né? Eu estou animado. Eu quero estudar mais, as pessoas estudar mais. Gostoso. Mas fala aí, pastor, para nós. Nós temos então aí a teologia, né? O curso básico, se preparando para o médio. Depois do médio vem o bacharel. Aí, se os alunos quiserem, ministramos também o mestrado, né? E por aí vai, né? Então, o curso básico, né, tem 10 matérias. Tem 10 matérias. Assim que você faz a sua matrícula, você recebe este primeiro módulo. Está correto aqui? Primeiro módulo, né, contendo 5 disciplinas cada módulo, tá? E depois de 5 meses, nós recebemos aí o segundo módulo, que está aqui, contendo mais 5 disciplinas. Então, são 2 módulos de teologia, né? Então, o curso está muito dinâmico, está gostoso as aulas, e o pessoal está gostando, e eu tenho certeza que nós iremos aí nos aprofundar ainda mais. Vamos fazer novidades, novas matérias dentro deste curso aqui. Nós não vamos ficar só no livro. Tem novidade por aí, viu? Tem novidade. Então, se você vir agora, fazer a sua matrícula agora, ou na segunda-feira, ou no sábado... sábado. Pode ir para... É isso que é legal, pessoal, presta atenção. Você pode ir direto, né, sábado, às 9h30 da manhã, na estrada Estela Mazuca, número 695, aqui na CEB.
você pode ir direto para lá, já participar da primeira aula, né, pastor? Terminou a aula, você vai lá e faz a matrícula, questões burocráticas. Mas já faça parte da aula, você já vai gostar. Pode fazer pergunta lá para o nosso professor, amém? Está aberta, a sala está aberta. Vem estar conosco e venha conhecer, né, pastor? Isso mesmo. Eu vou estar aqui de terça a sexta-feira, aqui na CEIB, no escritório, atendendo as pessoas que querem saber mais sobre o curso, né? Como que funciona, né? Qual que é a grade curricular do curso. Então, você pode me procurar, eu vou estar passando para você todas as informações aí mais de perto de como funciona o curso, né? Muito bom. Amém. Pastora, mais alguma coisa sobre o curso? Foi ela que me convenceu, viu? Pastora... Eu realmente fiquei encantada, né? Eu sempre digo que eu sou apaixonada por Cristo. Isso. Realmente, ele é o meu amor maior, né? Meu pai é o meu amor maior. E entender mais das coisas dele, né? Se relacionar mais com ele através da palavra, de uma forma consciente, tendo conhecimento de quem ele é. Não dá para explicar tudo, né? Não dá para explicar tudo, mas quanto mais aprofundar, melhor, né? Então eu realmente fiquei encantada com o curso. E quando nós estamos encantados, apaixonados por algo, a gente consegue transmitir isso também com amor. E foi dessa forma que eu acredito que eu transmiti para o pastor Djavan. E ele também se entusiasmou a estar presente, né? E nossos obreiros aí, o Renan, o diácono Renan, a diaconisa Vanessa, pastor William, que está aí conosco, pastora Jéssica, estão fazendo conosco, né? Pastor Márcio deu uma fugidinha, mas eu tenho certeza que logo vai estar conosco também, né, pastor Márcio? Eu tenho certeza disso. Até o profetinha Davi está indo para Até o profeta Davi, né? E a sala está aberta para todos. Isso. Amém? Vem fazer parte aí desse projeto, desse curso, dessa sala. Amém? Vamos aprender mais desse Deus maravilhoso. Eu vou estar trazendo o nosso certificado, né? Feito pela CEIB, vou estar trazendo... A carteirinha, gente, a gente tem a carteirinha já. Tem a carteirinha de aluno de teologia. Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, obrigado por estar nos acompanhando, tá bom? Vou falar, a CEIB, ela fica na estrada Estela Mazuca, número 695, de terça a sábado para te receber. A Rádio Turbulência Gospel também está aqui, de terça-feira, das 10 da manhã até as 17 horas, amém? Para te receber, para você conhecer o estúdio, tomar um café aqui com a gente, amém? Quem sabe fazer sua programação. Ó, corre que tem aí oportunidades, amém? Tem portas do horário aí aberto para você. Venha fazer sua programação, você pode fazer o seu podcast, trazer os seus convidados, amém? Em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Tinha um vídeo, não tinha para passar? Tem. Eu quero passar um vídeo aqui para vocês da CEIB, do nosso pastor presidente, amém? Pastor Ronaldo, falando um pouco sobre a CEIB. Fique atento aí, assiste aí conosco aí. Olá, eu sou o Ronaldo Rezende, presidente da Confederação Evangélica Internacional do Brasil. E nesta plataforma estaremos apresentando a você o curso de CPO. Curso 100% online. Nesta plataforma, você vai adquirir de forma prática e eficaz a performance e as características adequadas para se tornar um bom obreiro cristão e atuar com excelência na obra de Deus. O conteúdo do curso é proposto em leitura da apostila. Nela, contém questionários e mais 3 vídeos, e mais 3 videoaulas complementares, sendo aula 1, coragem, aula 2, fidelidade, aula 3, consistência. A CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, é uma organização internacional que regulamenta, fortalece e documenta o terceiro setor, igrejas, associações e ONGs. E também oferece cursos eclesiásticos de capelania com 8 especializações, além de administração eclesiástica, contabilidade, preparação de obreiros e lideranças. Tem a sua igreja credenciada em uma das melhores confederações do Brasil. Aproveite esta oportunidade. Credencie-se. Acesse o site www.ceib.com.br e filie-se. Obrigado por estar na nossa plataforma. Estaremos sempre à disposição. Já falei demais. Amém, irmãos? Amém. Esta é a CEIB. Esse é o pastor presidente, pastor Ronaldo Rezende. Amém? Também se candidatando para pré, né?
deputado federal. Amém? Tamo junto aí no Projeto Vitória, em nome de Jesus. Amém? Pastor, deixa uma mensagem final aí para todos que estão. O pastor Marcelo tá aí, foi ele que fez aquela pergunta, né? Mas tem aí o pastor Márcio, alguns pastores aí que estão nos acompanhando. Deixa uma mensagem aí para eles, aí, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu digo para vocês é o seguinte: cresçamos na graça e cresçamos no conhecimento, né? Nós crescemos na graça através da oração, da consagração, né? E no conhecimento, estudando, examinando a palavra de Deus, né? Lembrando sempre que Jesus nunca mandou ninguém ler Bíblia. Ele mandou nós examinarmos a Bíblia Sagrada, né? Então, examinar é diferente de você ler. Ler, você lê um jornal. Examinar é você ir para dentro de, meditar, você ir mais a fundo, né? E é isso que nós estamos fazendo no curso teológico. Nós não estamos lendo ali. Ali nós meditamos. Ali nós vamos para dentro de. Nós extraímos da Bíblia Sagrada aquilo que realmente o Senhor Deus quer passar para nós, né? Essa é a minha mensagem para você. Vem aprender aí com o Espírito Santo de Deus. Amém, pastora? Olha, dentro desse momento tão precioso que o Senhor ministra no meu coração, através da palavra, do conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, para sermos um vaso de honra. Amém? O pastor Marcelino estava até falando aqui que o que qualifica o vaso é o que está dentro. Amém? Então, amém. Vamos encher da palavra de Deus, encher do Espírito Santo de Deus, de conhecimento para manejar bem a palavra e não ter vergonha. Isso. Amém? É isso que eu quero deixar aqui. Amém. Irmãos, que Deus abençoe sua vida. Continua a Rádio Turbulência Gospel, continua aí ao vivo. Tem agora a programação do pastor Josué, né? Da Igreja Casa da Bênção, né? Não sei se o Djalma vai estar chegando aí também. Um programa abençoadíssimo, vai estar pregando uma palavra abençoada. Continua firme aí, ouvindo a palavra, sendo edificado. Amém? E entre em contato conosco, venha fazer parte desse time da SEIB, venha fazer parte desse time da Rádio Turbulência Gospel e vamos para cima proclamando o Evangelho com qualidade nas redes sociais, amém? Alcançando mais seguidores, alcançando mais visualizações, alcançando mais curtida, o pessoal conhecendo a visão da tua igreja, o seu trabalho, em nome de Jesus, amém? Eu deixo aqui o meu abraço, fique na paz, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Aguardo vocês sábado da nossa sala de teologia, hein? Sim, E Kaizen, melhora contínua. Amém! Kaizen, melhora contínua. Como é que é? Fala aí, pastor, explica aí. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Kaizen, melhora contínua. Oh, glória! Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Foi um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aquilo que parecia impossível, aquilo